As Tartarugas Ninja, um clássico da paródia dos anos 80, sobre 4 tartarugas mutantes jovens ninja, viciadas em pizza, treinadas por um rato mestre ninjitsu e com os nomes de artistas e nascentistas. Não por acaso, uma história épica desse porte só poderia ter sido criada como uma piada entre amigos ilustradores. Mas para completar o ciclo de obras icônicas de Hollywood, o novo filme das Tartarugas Ninja de Seth Rogen muda completamente todos os aspectos importantes da história para agradar a audiência moderna. Ai, como deve ser gostoso trabalhar com grandes estúdios. Você pega uma obra consagrada que já se provou perante o público, dá uma zoada bem grande nela, causa discórdia entre os fãs e os executivos e ainda chama isso de mais um dia de trabalho bem feito. O que dizer desse filme que nem foi lançado ainda, mas já desconsidero pacas? As Tartarugas Ninja de Seth Rogen já não tinham muita credibilidade pelo próprio Seth Rogen, o eterno adolescente, o cara das comédias sobre maconha, piadas infantis e um pouco mais de maconha também. Apresentou um trailer que já nos mostrava a desconstrução dos heróis, a troca de etnias e de gênero. E agora, após um canal de crítica chamado Price of Liberty ter soltado algumas informações sobre o filme, também sabemos sobre o desrespeito com os idosos, característica clássica dos filmes modernos. Para contextualizar, as Tartarugas Ninja são uma criação de 1983. Surgiram em uma noite quando 2 amigos ilustradores, Kevin Eastman e Peter Laird, estavam fazendo piadas sobre um grupo de tartarugas adolescentes ninjas, e aquilo acabou criando corpo com o tempo, usando de obras como Ronin de Frank Miller e o próprio Demolidor como referências narrativas, criando mais personagens como o Mestre Splinter, April O'Neil e o Destruidor com o tempo, tendo seu primeiro volume lançado em março de 1984. Embora pareça algo meio bagunçado, é bom lembrar que a história era uma paródia de outras HQs, que na época estavam usando muito da estética ninja. Havia um volumoso número de histórias sobre mutantes e algumas obras com versões adolescentes de heróis consagrados também. O próprio Clã do Pé, a organização chefiada pelo Destruidor, é uma piada com a organização chamada de A Mão, um clã ninja do Demolidor. A história em si tinha uma raiz cômica, porém era mais obscura em seu enredo, possuía menor diferenciação das personagens e um menor apelo visual que apresentou durante a série animada. No desenho animado, o gradiente de cores não foi poupado, houve uma individualização das tartarugas e realmente uma maior leveza do enredo, com a introdução de frases de efeito e o amor pela pizza, adicionando uma das maiores femme fatales dos desenhos animados. April O'Neil foi realmente um sex symbol das animações dos anos 80, se é que é possível isso, né? Marcando presença com seu clássico macacão amarelo, delineando suas curvas. As adaptações de cinema, por outro lado, se mantiveram quase todas desastrosas e toscas, com muitas tentativas e poucos filmes realmente agradáveis, com a exceção de algumas animações e justamente o primeiro filme live action feito em 1991, simples, meio bobo e muito bom dentro das suas possibilidades. A caracterização meio bufônica das tartarugas foi realmente o que fez esse filme se sobressair, e eu vou discutir o porquê disso mais tarde nesse vídeo. Mas mesmo que fossem bons ou ruins, todos os filmes, desenhos, HQs e tirinhas das Tartarugas Ninjas apresentavam algo em comum, algo que nós podemos chamar de o espírito da obra. 4 tartarugas, cada uma com uma arma diferente das outras. Mesmo que façam uma ou outra palhaçada, são todas excelentes guerreiras, e todas com um grande desejo de honrar o seu sensei, o rato gigante ninja, Mestre Splinter. Por mais pantaleônico que o roteiro de qualquer tartaruga ninja tenha tentado ser, em todos eles as tartarugas sempre tiveram um profundo respeito por seu mestre, que além de ser o seu professor de artes marciais, foi o pai das tartarugas, criando-as desde a infância e ensinando valores sólidos para aqueles seres mutantes que eram heróis, mas considerados monstros pela sociedade. Para ser justo, o novo filme do Seth Rogen pode até agradar quem não conhece, ou não liga para os últimos 40 anos de história das Tartarugas Ninja, mas caso você tenha algum carinho pelas tartarugas mais clássicas, é impossível gostar do filme. Segundo o crítico Price of Liberty, temos um filme em que as tartarugas se comportam como crianças fazendo vídeos pro TikTok, tem pouquíssimo conhecimento de luta, não demonstram um mínimo de respeito com o Mestre Splinter, chegando realmente a ofendê-lo em algumas cenas, sendo tratado como qualquer jovem trata o avô hoje em dia, abrindo um empréstimo consignado no seu nome na primeira oportunidade para poder pagar o conserto da Hornet que ele comprou com outro empréstimo no nome da avó. Mestre Splinter ainda seria um velho rabugento e rancoroso, que odeia a humanidade, e no final ainda teria assumido sua homossexualidade e sua paixão secreta pelo vilão Scumbag. Tipo, no trailer a gente já percebia que os diretores novamente transformaram o filme em uma vitrine de suas ideologias políticas. As próprias tartarugas ninjas são infantilizadas, elas não têm uma aparência tosca e engraçada, elas parecem crianças mesmo. Até seus sonhos de vida são bem juvenis. Acredito também para cativar esse público jovem e idiota. Um quer virar um lutador de MMA, o outro um comediante de stand-up, o outro desenvolvedor de jogos e artista K-pop. Nenhum quer trabalhar de fato, quando você repara, né? Essa é a verdadeira caricatura do jovem moderno.
De novo, eles trocam uma personagem importante da obra em detrimento a alguma minoria, como sempre, e é lógico que a mulher bonita que foi apaixonite de várias crianças aí pelo mundo desde a década de 80, acabou sendo trocado pela bola de gordura amarela. E é óbvio que o enredo do filme é sobre o quê? É sobre aceitar a si mesmo, quando as tartarugas ninja parecem querer virar tartarugas estudantes normais do ensino médio. O grande problema de utilizar o pacote básico da politização do cinema com as tartarugas ninja é que a gente acaba com um filme sem tartarugas que sejam ninja, sem rato mestre Miyagi e ainda por cima, sem mulher gostosa. Então eu não sei o que a gente tem, de fato. É no mínimo curiosa essa tentativa de tentar cativar a audiência moderna, modificando clássicos, porque a própria definição de clássico seria algo que continua despertando interesse do público, mesmo tendo sido feito décadas ou até séculos atrás. Então o clássico por si só já é algo que conquista a audiência moderna, não precisa de muitas alterações. A sua profundidade está além das aparências externas das personagens, está nas ideias e valores que eles conseguem representar e passar ao longo das eras. Mesmo sendo uma piada, a interessante dialética de Tartarugas Ninja é a humanização versus monstruosidade. Os vilões do universo das Tartarugas Ninja são, via de regra, criaturas mutantes ou mercenários ninjas. O próprio Destruidor acabou se tornando um monstro em sua busca pelo poder. Mas por outro lado, os heróis da história também são criaturas mutantes, que vivem no esgoto, foram treinadas por um rato mutante. Esse que por sua vez foi criado com amor por um humano. Tartarugas Ninja é sobre como o amor humaniza até os monstros, e como os vícios, desejo de vingança, poder, ganância, acabam por tornar os próprios humanos em monstros. E foi isso que o primeiro filme live action das tartarugas conseguiu compreender e transmitir. Algumas vezes é impossível você transpor uma mídia em outra. As Tartarugas Ninja de 1991 entendeu a dificuldade de transformar uma obra de desenho animado totalmente nonsense em um filme com pessoas reais. Para isso, seria melhor que fosse uma obra mais leve e cômica, sem a tentativa de que as tartarugas parecessem ser realistas. Mantiveram características cartunescas em suas fantasias para quebrar a suspensão de realidade do espectador. Aquela caracterização já nos indicava que o filme é meio toscão mesmo, e não é para ser levado tão a sério. É apenas 1h30 de relaxamento para ver umas tartarugas metendo a porrada em ninjas malignos. Totalmente excelente. O filme de Seth Rogen faz algo parecido, mas totalmente ao contrário, tá ligado? Enquanto o primeiro live action mantém a comédia, a femme fatale, a honra e a disciplina das artes marciais, Seth Rogen transforma a comédia em idiotice, femme fatale em almôndega de carne e o mestre ancião no rato enrustido zoado. Tipo, por quê? Qual o sentido de destruir mais uma obra que entreteu tanta gente e hoje torna-se inviável levar seu filho para o cinema para ver algo que você adorava na idade dele? Por que a maioria dos filmes transforma sua discussão em discurso político universitário capenga, em vez de nos dar só algumas horas de tartaruga porradeira usando piadas com seus cascos e com pizzas? Enfim, fica o questionamento. É isso por hoje. E até a próxima, seus répteis renascentistas.